Oi, Detetive Void falando, e o episódio de hoje é radiante. Por cerca de um século, desastres nucleares pelo mundo têm de certa forma beneficiado a Fundação SCP. Por exemplo, a detonação de bombas atômicas em Atol de Bikini, no arquipélago Nova Zembla, em Hiroshima e em Nagasaki, e os acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima. Todos estes eventos provocaram muitos casos de anomalia. No início dos anos 60, havia na Fundação um departamento especial dedicado ao estudo de objetos expostos à radiação. Naquela época, SCP-1145, também conhecido como o Ursinho de Pelúcia, chegou à Fundação vindo de Nagasaki. O objeto é um urso de pelúcia de 30 centímetros. O focinho desse urso é costurado e tem nada de especial. Apesar de pequeno, é bem pesado, tem 9,5 quilos. A discrepância entre sua massa e tamanho já foi um mistério para a Fundação durante bastante tempo, mas falarei sobre isso depois. O tecido externo do SCP-1145 tem a mesma cor marrom de um urso pardo do Himalaia. As costuras são as únicas partes do seu exterior que ainda não foram identificadas. Ele é costurado com um fio grosso de um material desconhecido pelos cientistas da Fundação. Por causa de sua grande emissividade de radiação, é impossível retirar para a análise o que tem dentro do urso. Mas muitas tentativas foram feitas, e todas elas acabaram em tragédia. Só funcionários da classe D podem manipular o SCP-1145, pois, sendo bem direto, são os humanos descartáveis da Fundação, e os que trabalham com os objetos mais perigosos. O registro desses funcionários é a letra D, o número do objeto SCP e um número de série. A classe D possui refugiados e sentenciados à pena de morte. No final de cada mês, eles tomam amnésicos classe B ou são eliminados. Eu mesmo já tentei trabalhar na classe D para investigar SCP-1145 mais de perto. Até arranjei documento oficial de refugiado, mas quando consegui o protocolo para tentar retirar as amostras das entranhas do ursinho de pelúcia, percebi que não valia a pena arriscar minha vida. Na época, a funcionária D114559 estava trancada na mesma sala que o ursinho de pelúcia. Ela tinha um fórceps médico para retirar as amostras. D114559 iria abrir as costuras do urso e examinar o interior do SCP-1145. Primeiro, ela viu algumas peças metálicas prateadas, mas depois de 10 segundos começou a manifestar sintomas de exposição à radiação. Ela ficou vomitando por 1 minuto e meio e entrou em coma. Então, um outro funcionário colou o urso nela com fita adesiva, apagou as luzes e atirou na sua colega. Esses protocolos são nada éticos. Apesar de todos os que se envolveram em experimentos com SCP-1145 terem morrido, há uma explicação para o ursinho de pelúcia ser tão pesado, mas informações sobre isso são confidenciais. Mesmo assim, eu consegui tirar algumas fotos dos protocolos. A grande massa do ursinho de pelúcia está relacionada com sua altíssima densidade. Parece que na época do ataque a Nagasaki, o ursinho de pelúcia esteve a 30 metros do epicentro da explosão. Por desconhecidas razões bizarras, plutônio radioativo de alguma forma se acumulou e se adensou dentro do urso. Permaneceu estável por um tempo, mas foi compactando-se. Aparentemente, sua massa já tinha triplicado quando foi encontrado pela Fundação. Uns dias antes, um intenso decaimento radioativo se iniciou por dentro do SCP-1145, como o denso núcleo de uma estrela. Isso provavelmente ocorreu devido à existência de um pequeno compartimento de chumbo dentro do urso. O compartimento se abriu no momento da explosão, mas depois de muito plutônio ter se acumulado dentro dele, por alguma razão o compartimento se fechou. Como o chumbo serve como barreira para emissões de radiação, o plutônio ficou isolado. Então, por algum motivo, os átomos de plutônio começaram a se adensar e decair novamente, e a armadura de chumbo se abriu. E em certa noite, todos ao redor do ursinho de pelúcia morreram dolorosamente. Quando não há luz, uma das anomalias do urso se manifesta e ele se move para a pessoa mais próxima, flutuando. Mas apesar dos documentos encontrados, ainda há muitas dúvidas. Como o compartimento de chumbo foi parar dentro do ursinho? Por que o plutônio nele ficou mais denso? E o mais importante, por que SCP-1145 flutua em direção a pessoas no escuro? Vamos começar do começo. Nos documentos do caso Nagasaki, encontrei alguns que falam sobre o antigo dono do ursinho de pelúcia. O ursinho pertenceu a um garoto chamado Akihiro. Seu pai trabalhou para a agência japonesa de inteligência e devia saber sobre o iminente ataque nuclear dos Estados Unidos. O agente de inteligência quis proteger sua família do ataque, então revestiu sua casa com chumbo. As placas de chumbo não ajudaram a barrar a radiação, pois a casa inteira foi demolida pela explosão, mas o ursinho teve um destino diferente. O pai de Akihiro abriu o brinquedo de seu filho e escondeu dentro dele o compartimento de origem desconhecida, mas acidentalmente abriu o compartimento. Então o pai fechou o ursinho com um fio bem grosso, cujo material é desconhecido, provavelmente desenvolvido pelo exército japonês. E isso nos leva à resposta da seguinte questão: por que houve adensamento do plutônio dentro do urso?
Afinal, plutônio só ficaria mais denso a enormes pressões. Se o ursinho de pelúcia tivesse sido submetido a tais pressões, não teria sobrado nada do compartimento de chumbo nem do próprio urso. Ou seja, alguma coisa dentro do compartimento estava exercendo grande pressão no plutônio. Acontece que essa caixa de chumbo não é comum. Resolvi esse mistério fuçando em arquivos secretos de Tóquio. O Japão desenvolveu a chamada armadilha nuclear durante a Segunda Guerra Mundial. Essa arma era uma caixa de chumbo com um dispositivo que acondicionava a alta pressão. Tinha o objetivo de absorver radiação das bombas inimigas, se comportando como um reator termonuclear. Só um protótipo foi construído antes do bombardeio. O pai do Akihiro o roubou para salvar sua família. O desenvolvimento da arma se encerrou devido à sua alta periculosidade e o fim do desenvolvimento nuclear no país. O porquê do SCP-1145 se mover no escuro é a questão mais difícil de se responder. Essa característica não deve ter sido planejada por seus inventores, mas deve ser efeito do acaso. Documentos sigilosos mais recentes da Fundação SCP só expressam especulações. De acordo com as hipóteses dos cientistas da Fundação, o chumbo não bloqueia 100% da radiação que passa por ele, e o que passa pode provocar efeitos fatais. Mas como a caixa de chumbo mantém a radiação isolada, o plutônio precisa de alguma fonte externa de energia. Assim, qualquer fonte de luz, natural ou artificial, mantém SCP-1145 parado ou inativo. Mas quando o objeto está numa escuridão total, a força do núcleo de plutônio levanta o ursinho de pelúcia no ar em direção a fontes de luz, calor ou qualquer tipo de energia. Energia cinética ou térmica produzidas pelos corpos de humanos são perfeitamente adequadas para essa finalidade. Teoricamente, se eu tivesse um gerador potente o suficiente, que gerasse mais energia que o detectável dentro da fundação, eu poderia atrair o urso para mim. Mas mesmo se eu conseguisse driblar a segurança, ainda haveria outros obstáculos relevantes. Um brilho azul está sempre emanando do cubo de borosilicato que guarda o SCP-1145. Isso é o efeito Cherenkov. Essa radiação eletromagnética visível azul surge quando uma partícula eletricamente carregada passa por um meio com velocidade maior que a da luz neste meio. Por isso usa-se traje de proteção nuclear para se aproximar do cubo, mas o traje é enorme, impossível passar despercebido pela fundação vestindo aquilo. Apesar do SCP-1145 pertencer à classe Euclides, seu confinamento não é menos custoso que o de um da classe Keter. De acordo com o regulamento, o ursinho de pelúcia deve estar sempre em uma caixa de vidro borosilicato. Esta caixa é de 2 metros por 2 metros por 2 metros. A espessura ideal mínima da caixa é de 15 centímetros, o que gera o brilho azul do efeito Cherenkov. A caixa deve ser colocada dentro de uma câmara de 50 metros por 50 metros por 29 metros. Adicionalmente, há 2 câmaras para a entrada de funcionários da classe D, um por câmara. Estão localizadas a 10 metros de onde fica o urso, então as pessoas que entram ali ficam expostas a altos níveis de radiação. As pessoas nas câmaras monitoram o SCP-1145 com revezamento. Certificam-se de que as luzes ficam acesas e avisam o restante da fundação se o ursinho de pelúcia se torna ativo. No fim de cada mês, se ainda não tiverem morrido por exposição à radiação, são eliminados e substituídos por outros funcionários da classe D. Só se entra na grande câmara com trajes de proteção, exceto em experimentos feitos para observar os efeitos radioativos do SCP-1145 em humanos. Funcionários de classe superior a D não podem se aproximar do cubo de vidro borosilicato. Devem manter uma distância mínima de 15 metros do objeto. As informações relativas à radioatividade do SCP-1145 são sigilosas e cuidadosamente criptografadas, mas eu tenho estudado seus códigos há bastante tempo. Protocolos indicam que o urso tem a emissão constante de 2,7 pentaqueréis de radiação. No seu estado inativo, a radiação mostra decaimento de núcleos de plutônio 239 e plutônio 241. O ursinho de pelúcia só emite raios gama quando está em seu estado ativo. Só 3 segundos sem luz já o fazem entrar no estado ativo. Quando o SCP-1145 se move, ele rapidamente vai em direção à pessoa mais próxima, flutuando 45 metros em só 1 segundo. Neste momento, não há barreiras que o bloqueiem, inclusive o vidro borosilicato de 15 centímetros. Os objetos pelos quais SCP-1145 atravessam são expostas a altíssimas radiações, mas suas estruturas são preservadas. Ou seja, depois que o urso atravessa as paredes, elas permanecem intactas. Quando o SCP-1145 em seu estado ativo chega a menos de 1 metro do alvo, sua radioatividade aumenta a cada 30 segundos. Quando uma pessoa pega o ursinho de pelúcia, sua radioatividade cai drasticamente, voltando a regular. Fica evidente que o calor da pessoa seja suficiente para fazer o ursinho de pelúcia retomar o seu estado inativo. Mas se a pessoa morre, o que é bem frequente, SCP-1145 torna-se ativo de novo.
Na ausência de luz, o ursinho de pelúcia consegue detectar a presença de uma pessoa mesmo a longas distâncias. Para averiguar isso, cientistas da fundação fizeram um experimento em uma área bem remota. Visando dados acurados, eliminaram todos os animais de grande porte em um raio de 100 km. Funcionários da classe D foram colocados em uma pequena câmara a 99 km do urso. Quando o sol se pôs, o anômalo objeto entrou em seu estado ativo, como de costume, intensamente emitindo raios gama na direção de seu alvo. O ursinho de pelúcia levitou a 1 metro do chão e acelerou, atravessando árvores pelo seu caminho. Em 20 minutos do início do experimento, o nível de desintegração nuclear chegou a 440 petabequeréis. Em apenas 36 minutos e 27 segundos, SCP-1145 chegou até sua vítima. Neste momento, a radiação estava a 639 petabequeréis. O sujeito morreu pela exposição à radiação depois de 4 horas. Ele não teria chance contra um impacto de 72 sieverts. Então, até no breu, o ursinho de pelúcia pode matar centenas de pessoas, indo até suas vítimas uma por uma. O que você acha? Como o SCP-1145 consegue detectar pessoas de tão longe? Compartilhe suas teorias nos comentários abaixo. Curta este vídeo e se inscreva no meu canal para não perder nenhuma investigação.